Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das visões mais intensas e sinceramente aterrorizantes da vida após a morte. Um sermão lá do século XVII do pregador puritano John Bunyan. Então se prepara, porque essa análise da danação eterna é bem pesada. Bom, vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa com esse único versículo de uma parábola da Bíblia. Pro Bunyan, isso aqui não é só uma frase solta, sabe? É a pedra fundamental. É a base onde ele vai construir toda a sua exploração detalhada e arrepiante do que significa ser condenado. A primeira grande ideia do Bunyan já chega com tudo, é bem chocante. Para ele, a vida que a gente leva aqui na Terra é como se fosse um sono espiritual. A realidade de verdade, a realidade terrível da condição de uma pessoa só é revelada na hora da morte. E olha, esse conceito é central. Para os puritanos, a vida aqui era cheia de distrações, de prazeres, de preocupações que meio que anestesiavam a alma para o que realmente importava. O inferno, então, age como um despertador brutal. As almas que viveram nessa névoa são forçadas a abrir os olhos para uma realidade que não dá mais para ignorar. E esse despertar é só o começo do tormento. E aqui tem um ponto que é crucial para a teologia puritana: o foco na alma imortal. O Bunyan deixa bem claro: o inferno não é o túmulo onde o corpo está lá sem sentir nada. Não, é um lugar de sofrimento ativo, onde a alma, a essência da pessoa, está totalmente consciente, vulnerável à dor, às memórias e a um arrependimento que esmaga. E o Bunyan não para por aí. Ele não descreve o inferno só como um lugar ruim, sabe? Ele vai além. Ele disseca, detalhando a natureza do sofrimento para dar para a gente uma verdadeira anatomia do tormento. Isso nos leva, claro, à pergunta principal desta parte. Se o inferno é esse lugar de tormento consciente, do que exatamente esse tormento é feito? O Bunyan vai e categoriza esses sofrimentos de um jeito bem específico. Primeiro vem o terror físico. E o Bunyan não economiza nas palavras, não. Ele busca imagens bíblicas de puro horror, o verme que fica roendo sem parar, o fogo que nunca se apaga. No pensamento puritano, isso não é só dor, é a manifestação física da ira de um Deus santo contra o pecado. É a justiça na sua forma mais crua e, claro, interminável. Mas talvez o ponto mais aterrorizante na análise do Bunyan seja este aqui. A angústia da mente é tão severa quanto o fogo, ou talvez até pior. A teologia puritana dava um peso gigantesco para a consciência, e no inferno essa consciência vira uma câmara de tortura. Imagina só ter a clareza total de uma vida inteira desperdiçada, a culpa de cada pecado pesando na alma, tudo de uma vez. É a própria alma se virando contra si mesma, para sempre. Isso leva a gente para um dos conceitos mais assustadores na teologia de Bunyan: a finalidade. A ideia de que a danação é irreversível. Uma vez que o julgamento foi feito, não tem mais volta. Ele descreve isso como um grande abismo que foi fixado entre o céu e o inferno. E essa não é uma barreira que pode ser contornada, é uma separação absoluta, permanente. Esse abismo simboliza o ponto final da escolha e do destino de cada alma. E aqui está o porquê, segundo Bunyan. O abismo não é um acidente de percurso. Ele representa o decreto eterno e imutável de Deus. E isso toca num ponto central da fé puritana, a soberania divina. A separação é permanente, porque foi ordenada por Deus, o que elimina qualquer pingo de esperança de fuga ou de uma segunda chance. A porta está fechada para sempre. É aí que o foco do sermão muda e vai para a história do homem rico. Bunyan usa a mudança dramática de atitude dele depois da morte para ilustrar os apelos desesperados e, no fim, inúteis de quem está condenado. Esse é o grito desesperado do condenado. Aquele que em vida vivia zombando, no luxo, agora está num estado de súplica total. A única preocupação dele é um alívio mínimo, qualquer coisinha, para o seu tormento que é insuportável. Essa tabela aqui mostra bem essa inversão completa da realidade do homem rico. Tudo aquilo que ele valorizava na terra, riqueza, prazer, status, agora foi virado de cabeça para baixo. O desejo dele não é mais por banquetes, mas por uma mísera gota d'água. A companhia que ele quer não são mais os amigos ricos, mas o mendigo que ele tanto desprezou. E aqui vem o golpe final. Nem o menor, o mais insignificante dos confortos é concedido. Uma única gota de água é negada. Para o Bunyan, isso demonstra a natureza absoluta da justiça divina. No tribunal da eternidade, não existe meio termo, não existe alívio parcial.
o sofrimento é total. Então, a gente pode se perguntar, para que pintar um quadro tão sombrio assim? Para o Bunyan, não é só para assustar. O objetivo final do sermão é funcionar como um aviso urgente para os vivos, usando a história do condenado como a principal ferramenta. O último apelo do homem rico, olha que interessante, nem é para ele mesmo. É para os irmãos dele que ainda estão vivos. Ele quer que Lázaro vá avisá-los. E Bunyan usa isso como um recurso de retórica muito poderoso. O condenado se torna o pregador, o fantasma do futuro que vem avisar o presente. Mas é aqui que está a sacada psicológica genial do Bunyan, uma visão que é a cara do pensamento puritano sobre a natureza do pecado. Ele argumenta que essa vontade de avisar não vem do amor, mas do mais puro egoísmo. O pecado corrói a empatia. Os condenados têm medo que a chegada daqueles que eles mesmos desviaram do caminho só piore o seu tormento, funcionando como um espelho eterno da sua própria culpa. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Essa visão do Bunyan, com sua lógica implacável e suas imagens aterrorizantes, seria um aviso que vale para qualquer época sobre as consequências das nossas escolhas? Ou seria só uma relíquia de uma era teológica que já passou, cujo poder de impacto já diminuiu? A resposta, talvez, dependa de como cada um encara as grandes questões da vida, da morte e da eternidade.